Meu namorado continuou dando desculpas para evitar meu grupo de amigas por meses e eu pensei que ele estava sendo antissocial até que ele finalmente me disse que minhas amigas na verdade o estavam assediando o tempo todo. Eu namoro o Nomada há cerca de 8 meses. As coisas estão indo muito bem entre nós. Temos uma ótima química, interesses semelhantes e ele é incrivelmente atencioso e carinhoso quando estamos apenas nós dois. O problema é que ele parece não ter o menor interesse em conhecer meu grupo de amigos. Eu tenho um grupo de amigos bem unido que conheço desde a faculdade e somos cerca de 6 que saímos juntos regularmente. Fazemos coisas como noites de jogos, saídas para bares, dias na praia, comemorações de aniversário, esse tipo de coisa. Tenho tentado integrar o Nomada a este grupo desde que nosso relacionamento ficou sério, por volta do 3º mês, mas ele sempre tem alguma desculpa. Aqui estão alguns exemplos de convites recentes e suas respostas. Festa de 25 anos da minha amiga em um bar na cobertura. Estou muito cansado do trabalho esta semana, talvez na próxima. Dia na praia. Preciso ajudar meu colega de quarto a mover alguns móveis. Uma festa. Já fiz planos de ir para a academia. A questão é que individualmente, algumas dessas desculpas parecem legítimas. Mas quando você a soma ao longo de 5 meses, começa a parecer intencional, como se ele estivesse ativamente evitando passar tempo com eles. Quando eu menciono quão importante é para mim que ele se dê bem com meus amigos, ele diz que quer conhecê-los adequadamente, mas que o momento certo simplesmente não apareceu. Meus amigos definitivamente notaram e eles começaram a fazer comentários como: "Ah, o namorado misterioso ataca novamente quando não aparece para os eventos." Alguns deles me perguntaram diretamente se ele realmente existe ou se eu estou inventando. Honestamente, está ficando embaraçoso. No último fim de semana, fomos à festa de inauguração da casa da minha amiga. Algo casual com talvez umas 15 pessoas. E eu realmente queria que o Nomada estivesse lá porque era a oportunidade perfeita e discreta para ele conhecer todo mundo sem pressão. Eu o convidei com 2 semanas de antecedência e ele disse que sim inicialmente. Mas no dia anterior me mandou uma mensagem dizendo que não estava se sentindo bem e achava que estava pegando alguma coisa. Fiquei frustrada porque parecia a 8ª ou 9ª vez que algo assim acontecia. Eu disse a ele que estava desapontada e que estava começando a sentir que ele estava evitando meus amigos deliberadamente. Ele ficou na defensiva e disse que não estava se sentindo bem e não tinha culpa de estar doente. Tivemos nossa primeira discussão séria sobre isso. No dia seguinte, descobri pela história do Instagram do colega de quarto dele que o Nomad tinha saído para jantar com seu próprio grupo de amigos naquela mesma noite e quando confrontei sobre isso, ele disse que estava se sentindo melhor à noite e que seus amigos já tinham feito reservas. Ele não entendeu porque eu estava fazendo tanto alarde. Estou começando a me perguntar se há algo mais profundo acontecendo aqui. Talvez ele não ache que meus amigos são bons o suficiente para ele. Seu próprio grupo de amigos também parece bastante unido. E ele me apresentou a eles algumas vezes. Eu me esforcei para ser amigável e simpática quando saímos com os amigos dele, mesmo que alguns tenham interesses bem diferentes dos meus. Portanto, não é como se ele fosse antissocial em geral, eu só sinto que integrar grupos de amigos é uma parte normal de um relacionamento sério e a resistência dele está me fazendo questionar se estamos na mesma página sobre o rumo que isso está tomando. Comentário 1. Você não é a babaca. 8 a 9 desculpas ao longo de 5 meses é definitivamente um padrão. O fato de ele ter saído com os próprios amigos na mesma noite em que alegou estar doente é bastante revelador, ou ele não gosta especificamente dos seus amigos ou não está pronto para esse nível de integração no relacionamento. Você já tentou perguntar diretamente a ele qual é a hesitação? Resposta da OP. Eu tentei perguntar diretamente a ele algumas vezes, mas suas respostas são sempre muito vagas. Ele diz coisas como: eu quero conhecê-los adequadamente, quando puder dar a eles toda a minha atenção ou não quero parecer estranho em um grande grupo. Quando eu insisto por mais detalhes, ele meio que se fecha e diz que estou pensando demais. A história do jantar realmente me incomodou porque não foi apenas que ele se sentiu melhor. Foi que ele escolheu fazer planos com seus amigos em vez de entrar em contato para ver se ainda poderia ir à festa de inauguração. Mesmo que ele estivesse se sentindo 70% melhor, ele poderia ter passado lá por 1 hora só para conhecer as pessoas. Senti que ele priorizou sua própria vida social em detrimento de algo que era importante para mim. Tenho tentado descobrir se há algo específico sobre meus amigos que possa estar o afastando. Eles são definitivamente mais extrovertidos e barulhentos do que o grupo de amigos dele, que tende a ser mais quieto e mais interessado em coisas como jogos de tabuleiro e caminhadas. Meus amigos são mais do tipo que faz karaokê e joga beer pong, então talvez ele sinta que não se encaixaria, mas ele nunca lhes deu uma chance para ver se isso é verdade. Comentário 2. Ninguém é o babaca, mas acho que você precisa considerar que algumas pessoas simplesmente precisam de mais tempo para se acostumar com novas situações sociais. 8 meses não é tanto tempo em um relacionamento, e conhecer o grupo de amigos inteiro de alguém pode ser avassalador. Talvez tente começar com interações menores, como convidar apenas 1 ou 2 amigos para jantar em vez de jogá-lo em eventos de grupo. Resposta da OP. Agradeço essa perspectiva e, na verdade, já tentei a abordagem de grupos menores. Cerca de 2 meses atrás, convidei apenas minha amiga mais próxima para jantar quando o Nomad já planejava estar na minha casa. Pensei que seria uma maneira natural e de baixa pressão para eles se conhecerem, mas o Nomad acabou saindo cerca de 1 hora antes de ela chegar,
dizendo que se lembrou que havia prometido ligar para a mãe naquela noite. Depois, tentei convidar apenas 2 amigos para uma noite de cinema, pensando que isso seria mais a praia dele, já que não exige muita interação social. Ele concordou, mas no dia do evento, disse que seu projeto no trabalho estava atrasado e ele precisava ficar no escritório. Também sugere que ele poderia convidar um de seus amigos para sair comigo e um dos meus amigos, tipo um encontro duplo, pensando que isso poderia parecer mais equilibrado para ele. Ele disse que era uma boa ideia, mas nunca deu seguimento para realmente planejar. Eu realmente tentei ser flexível com diferentes abordagens e tamanhos de grupo. A este ponto, estou começando a sentir que estou implorando para ele passar tempo com pessoas que são importantes para mim, o que não é uma sensação boa. Não acho que seja irracional esperar algum esforço dele depois de 5 meses tentando diferentes abordagens. Comentário 3. Como são seus amigos? Eles são do tipo que acolhe novas pessoas ou têm piadas internas e tendem a excluir quem é de fora. Alguns grupos de amigos podem ser bem intimidadores, mesmo que não seja a intenção. Resposta da OP. Meus amigos geralmente são bastante acolhedores. Já tivemos outras pessoas se juntando ao grupo ao longo dos anos quando alguém começava a namorar uma pessoa nova ou fazia um novo amigo no trabalho. Eles definitivamente têm piadas internas e histórias da faculdade, mas geralmente são bons em explicar o contexto ou perguntar sobre as pessoas novas. Dito isso, eles têm muita energia e podem ser um pouco demais se você não está acostumado com esse estilo social. Eles são do tipo que pula rapidamente entre os tópicos de conversa, faz muitas referências à cultura pop e se provocam de uma forma que é afetuosa, mas pode parecer maldosa se você não os conhece bem. Eu consigo ver como isso pode ser avassalador para alguém que é mais reservado. Mas aqui está a questão. O Nomada é na verdade bastante social e engraçado quando estamos só nós dois ou quando estamos com os amigos dele. Ele não é tímido ou estranho em situações sociais em geral. Com seu próprio grupo de amigos, ele costuma ser quem conta histórias e faz piadas. Então, não acho que seja sobre ansiedade social ou ser introvertido. Eu também pedi aos meus amigos para terem certeza de que seriam inclusivos quando ele os conhecesse. Eu os avisei sobre seus interesses e senso de humor para que soubessem sobre o que conversar com ele. Todos disseram que estão animados para conhecê-lo e que garantirão que ele se sinta bem-vindo. Acho que parte do que me frustra é que eu me esforcei para conhecer os amigos dele e encontrar pontos em comum com eles, mesmo quando não era completamente natural para mim. Um dos amigos dele é muito interessado em criptomoedas e passou uns 45 minutos me explicando blockchain em um jantar. Não foi minha conversa favorita, mas eu participei porque era importante para o Nomad. Eu só queria que ele mostrasse a mesma disposição para sair de sua zona de conforto por mim. Atualização. Então, o Nomad finalmente foi a um dos eventos do meu grupo de amigos e honestamente, estou mais confusa do que antes. Minha amiga Dona estava comemorando seu aniversário em um bar de coquetéis da moda e seriam cerca de 12 a 15 pessoas, uma mistura do nosso grupo de amigos da faculdade, mais alguns de seus colegas de trabalho. Eu realmente queria que o Nomad estivesse lá porque a Dona tem sido uma das amigas que mais faz perguntas sobre ele, e pensei que uma celebração de aniversário seria uma boa oportunidade, já que o foco não estaria totalmente nele se integrando ao grupo. Eu o convidei com 3 semanas de antecedência, e ele realmente disse sim sem hesitar, o que me surpreendeu. Ele até se ofereceu para me ajudar a escolher um presente para a Dona e sugeriu que poderíamos jantar antes para que ele não ficasse com fome e mal-humorado na festa. A parte do jantar foi ótima. Fomos a um lugar perto do bar e ele parecia genuinamente interessado em ouvir sobre a personalidade da Dona e como ela era. Ele fez boas perguntas sobre como nos tornamos amigas e que tipo de presente ela gostaria. Eu estava muito otimista de que este seria o momento da virada. Mas então chegamos ao bar e tudo mudou. Os primeiros 15 minutos foram bons e eu apresentei a Dona e alguns outros amigos que já estavam lá. Ele desejou feliz aniversário à Dona e elogiou o vestido dela. Coisas sociais normais. Mas então, à medida que mais pessoas chegavam e o grupo ficava maior e mais barulhento, ele meio que se retraiu. A primeira vez que notei foi quando eu estava conversando com a colega de trabalho da Dona sobre o planejamento do casamento dela. Ela acabou de ficar noiva. Olhei e o Nomad estava sentado na beira da nossa área da mesa, rolando o feed do celular. Fui até ele e perguntei se estava tudo bem, e ele disse que estava apenas checando alguns e-mails de trabalho rapidamente. Mas 20 minutos depois, ele ainda estava no celular e não eram olhadelas rápidas. Ele estava ativamente rolando o Instagram, lendo artigos, até respondendo a mensagens de texto e quando as pessoas tentavam incluí-lo nas conversas, ele levantava o olhar e dava respostas curtas antes de voltar para o celular. A pior parte foi quando a Dona estava abrindo os presentes. Todos estavam reunidos em volta, assistindo às reações dela e tirando fotos, e o Nomad estava sentado a cerca de 1,5 metros de distância, completamente absorto em seu telefone. A Dona definitivamente notou, porque ela ficava olhando para ele com uma expressão confusa. Eu estava ficando com vergonha, então sentei ao lado dele e perguntei baixinho o que estava acontecendo. Ele disse que o bar era muito barulhento e ele estava com dor de cabeça, então estava apenas tentando se distrair. Sugere que poderíamos sair para tomar um ar ou talvez ir para casa mais cedo se ele não estivesse se sentindo bem, mas ele disse que não. Ele não queria estragar minha noite e ficaria bem. Só que ele não estava bem e na hora e meia seguinte,
Ele mal participou de qualquer conversa. O ponto de ruptura foi quando a dona veio especificamente tentar falar com ele. Ela se sentou ao lado dele e começou a perguntar sobre seu trabalho, em que parte da cidade ele mora, como nós nos conhecemos, todas as perguntas normais para conhecer alguém. Ele respondeu, mas manteve o celular na mão o tempo todo e continuava olhando para baixo. Depois de uns 10 minutos, a dona simplesmente desistiu e foi conversar com outras pessoas. Acabamos saindo por volta das 23 horas, o que foi mais cedo do que eu costumo ficar nesses eventos, e o Nomad pareceu aliviado por ir embora e, no caminho para o carro, disse que achou que a noite tinha corrido bem e que meus amigos pareciam legais. Fiquei honestamente chocada por ele achar que correu bem, porque da minha perspectiva foi bastante desconfortável. No dia seguinte, a dona me mandou uma mensagem perguntando se o Nomad estava bem e se ele realmente queria estar ali. Ela disse que parecia que ele estava muito desconfortável e que ela se sentiu estranha tentando conversar com alguém que claramente não estava interessado em interagir. Outros 2 amigos me fizeram perguntas semelhantes desde então, basicamente querendo saber se o Nomad realmente gosta deles ou se ele estava lá só porque eu o obriguei a ir. Quando toquei no assunto com o Nomad, ele ficou na defensiva novamente. Ele disse que estava tentando seu melhor e que situações sociais às vezes o estressam, e ele disse que achava que estava sendo educado e não percebeu que estava parecendo desinteressado. Mas ele também disse que meus amigos são intensos e que o bar era muito caótico e superestimulante. Eu não sei mais o que pensar. Por um lado, aprecio que ele tenha vindo e feito um esforço. Por outro lado, o esforço pareceu mínimo, e foi honestamente embaraçoso ter meus amigos notando quão desligado ele estava. Sinto que estou nesta posição estranha em que consegui o que pedi, ele vindo a um evento, mas de alguma forma isso piorou as coisas em vez de melhorar, e isso é um sinal de que ele realmente não está interessado em conhecer meus amigos? Comentário 1. Honestamente, parece que ele pode ter ansiedade social, mas não quer admitir. Ficar no celular é um mecanismo clássico de enfrentamento quando você está se sentindo sobrecarregado em situações sociais. Resposta da OP. Eu definitivamente considerei a ansiedade social e tentei ser compreensiva sobre essa possibilidade. Mas novamente, ele não age dessa forma com seu próprio grupo de amigos, como eu disse no meu post anterior. Neste ponto, estou começando a achar que ele simplesmente não gosta dos meus amigos ou não acha que eles valem o esforço. Eu só queria que ele fosse honesto sobre não se conectar com meus amigos ou que realmente tentasse encontrar algum terreno comum em vez de apenas suportar a experiência enquanto rola o feed do celular. Comentário 2. Acho que você precisa ter uma conversa séria sobre o que realmente está acontecendo aqui. O comportamento dele na festa foi honestamente muito rude. Ficar no celular quando alguém está especificamente tentando falar com você não é aceitável, independentemente da ansiedade social ou de se sentir sobrecarregado. Resposta da OP. Você está absolutamente certa de que a questão do celular foi rude, especialmente quando a dona estava tentando ter uma conversa direta com ele. O que realmente me incomoda é que ele parecia pensar que a noite correu bem. Tipo, como você pode achar que causou uma boa impressão quando passou a maior parte da noite no celular. Isso me faz pensar se ele não tem consciência de como seu comportamento é percebido ou se ele simplesmente não se importa o suficiente para monitorá-lo. Tentei falar sobre isso com ele novamente e fui mais direta sobre como o uso do celular afetou a noite. Expliquei que a dona mencionou especificamente que sentiu que ele não estava interessado em conversar com ela e que outros amigos notaram que ele parecia desligado. Sua resposta foi dizer que estava ouvindo mesmo enquanto olhava para o celular e que é bom em multitarefa. Mas esse não é realmente o ponto. Mesmo que ele estivesse absorvendo a conversa enquanto rolava o Instagram, isso envia uma mensagem clara para outra pessoa de que o que quer que esteja em seu celular é mais importante do que falar com ela. Sinto que isso é etiqueta social básica. Ele também disse algo que meio que me irritou. Ele disse que meus amigos falam muito e que ele estava lhes dando espaço para se expressarem enquanto ele colocava algumas mensagens em dia. Parecia que ele estava se posicionando como se estivesse lhes fazendo um favor por não participar totalmente, o que parece uma maneira estranha de pensar sobre interação social. Estou planejando ter outra conversa com ele sobre isso, mas quero descobrir como abordar o assunto sem deixá-lo mais na defensiva. Preciso entender se isso é sobre conforto social, se ele genuinamente não gosta dos meus amigos, ou se há algo mais acontecendo que ele não está me contando. Atualização 2. Após meu último post sobre o comportamento do Nomad na festa de aniversário da dona, decidi ter uma conversa séria com ele sobre o que realmente estava acontecendo. Eu estava cansada das explicações vagas e queria entender se era sobre ansiedade social, se ele não gostava das minhas amigas ou algo totalmente diferente. Nós nos sentamos no último domingo à noite e eu disse a ele que precisava de respostas honestas sobre sua relutância em passar tempo com meu grupo de amigas. Eu disse que o comportamento dele na festa da dona tinha sido embaraçoso e que eu precisava saber se ele estava ao menos disposto a tentar construir um relacionamento com pessoas que são importantes para mim. Foi quando ele finalmente me contou o que estava realmente acontecendo. Segundo Nomad, a razão pela qual ele tem evitado minhas amigas não é porque ele não gosta delas ou porque tem ansiedade social. É porque várias delas o têm deixado extremamente desconfortável com flertes.
comentários inapropriados e contato físico indesejado quando não estou por perto. Ele disse que isso começou bem no início do nosso relacionamento, por volta do primeiro mês, que teria sido uma das primeiras vezes que ele conheceu algumas delas. Aparentemente, naquela primeira noite de jogos no meu apartamento, quando fui à cozinha pegar mais bebidas, duas das minhas amigas o encurralaram e começaram a fazer perguntas muito pessoais sobre nossa vida íntima e se ele estava me satisfazendo. Ele disse que tentou desviar e mudar de assunto, mas elas continuaram insistindo e fazendo comentários sobre sua aparência. Ele também me disse que em outro evento, uma das minhas amigas ficava colocando a mão em seu braço e ombro enquanto falava com ele, e quando ele tentava se afastar ou criar espaço, ela se aproximava mais. Ele disse que em um momento, ela comentou sobre como seus braços eram musculosos e perguntou se ele malhava enquanto literalmente apertava seu bíceps. Mas o incidente que realmente o incomodou aconteceu em um jantar em grupo há cerca de 2 meses. Eu tinha me levantado para usar o banheiro e aparentemente, enquanto eu estava fora, 3 das minhas amigas começaram a fazer comentários sobre como eu era sortuda e a perguntar se ele tinha algum amigo solteiro que se parecesse com ele. Uma delas supostamente disse algo como: "Se a autora estragar tudo, eu peço a vez." E todas riram. O Nomad disse que tentou lidar com essas situações sendo educado, mas distante, na esperança de que elas entendessem a dica. Mas quando isso não funcionou e o comportamento continuou, ele começou a evitar os eventos em grupo completamente. Ele disse que não queria criar um grande problema ou causar drama no meu grupo de amigas. Então, ele achou que era mais fácil simplesmente não se colocar naquelas situações e a história do celular na festa da dona foi, aparentemente, ele tentando criar uma barreira entre si e o grupo, porque estava preocupado que alguém fizesse comentários inapropriados ou tocasse enquanto eu estava distraída. Ele disse que sentia que não conseguia se envolver totalmente porque estava constantemente em guarda. Honestamente, eu não soube o que dizer quando ele me contou tudo isso. Fiquei chocada porque nenhuma das minhas amigas jamais agiu de forma inadequada com meus namorados anteriores e eu nunca as vi se comportar assim com ninguém. Perguntei por que ele não me contou antes e ele disse que estava preocupado que eu não acreditasse nele ou que eu pensasse que ele estava exagerando. Ele também disse que estava preocupado em causar problemas entre mim e minhas amigas, especialmente porque somos todas próximas há tanto tempo. Quando pedi mais detalhes específicos sobre quem estava fazendo o quê, ele hesitou em dar nomes e disse que não queria transformar isso em uma situação em que eu confrontasse pessoas individualmente e criasse mais drama. Mas depois que eu pressionei, ele admitiu que as principais culpadas eram Dona, Regina e Geis. Basicamente, 3 das minhas amigas mais próximas no grupo. Sinto-me completamente surpreendida com isso. São pessoas que conheço há mais de 6 anos e nunca as vi agir de forma predatória ou inadequada com o namorado de ninguém. Mas ao mesmo tempo, o Nomad não tem razão para inventar isso, e explicaria muito sobre o comportamento dele nos últimos meses. Também estou me sentindo culpada porque eu pressionei para passar tempo com pessoas que o estavam deixando desconfortável e interpretei sua evitação como grosseria ou desinteresse, em vez de proteção. Mas também estou com dificuldade em aceitar o fato de que ele nunca me deu a chance de resolver essa situação. Se minhas amigas estavam se comportando de forma inadequada, eu gostaria de saber para poder acabar com isso imediatamente. Ao não me contar, ele deixou isso continuar por meses enquanto eu ficava cada vez mais frustrada com ele e não sei o que fazer agora. Devo confrontar minhas amigas sobre isso? Devo apenas começar a limitar a exposição do Nomad a elas? Como eu sequer toco nesse assunto sem que se torne um problema enorme? Comentário 1. Sinto muito que isso esteja acontecendo, mas fico feliz que o Nomad finalmente se sentiu à vontade para te contar. Assédio pode acontecer com qualquer um, e os homens muitas vezes não denunciam porque se preocupam em não serem acreditados. Você definitivamente deveria confrontar suas amigas sobre isso. O comportamento delas é completamente inaceitável. Resposta da OP. Eu acho que é exatamente isso, embora eu tenha hesitado em usar esse termo no início. Você está certa de que os homens nem sempre se sentem à vontade para relatar esse tipo de comportamento, e consigo entender por que o Nomad estava preocupado com minha reação. Definitivamente planejo confrontar minhas amigas sobre isso, mas estou tentando descobrir a melhor abordagem. Comentário 2. Antes de confrontar suas amigas, talvez você queira conversar com o Nomad sobre incidentes específicos e obter mais detalhes. Se você vai ter essa conversa, deve estar preparada com exemplos concretos em vez de acusações vagas. Resposta da OP. Você está absolutamente certa sobre a necessidade de detalhes específicos e tive outra conversa com o Nomad ontem para obter informações mais concretas sobre o que aconteceu e quando. Aqui está o que ele conseguiu me dizer. O incidente da noite de jogos foi há alguns meses. Eu tinha ido à cozinha para fazer pipoca e pegar mais cerveja, o que provavelmente levou de 10 a 15 minutos porque também acabei atendendo a uma ligação da minha mãe. Enquanto eu estava fora, Dona e Regina aparentemente o encurralaram no sofá e começaram a fazer perguntas muito pessoais. Dona supostamente perguntou se eu era boa de cama e se o Nomad tinha alguma queixa sobre nossa vida íntima. Quando ele disse que não se sentia à vontade para discutir isso, Regina supostamente disse algo como: "Ah, qual é? Somos todos adultos aqui", e começou a perguntar se ele preferia loiras ou morenas, enquanto gesticulava para si mesma e para a dona. O incidente do toque aconteceu há cerca de 6 semanas. Estávamos naquele bar esportivo perto do meu trabalho, em pé ao redor de uma das mesas altas. O Nomad disse:
A Regina ficava encontrando desculpas para me tocar, colocando a mão no meu braço quando falava, tocando nas minhas costas quando passava por mim, tocou nele perto do pênis, e disse que foi um acidente. Esse tipo de coisa. Em um momento, ela aparentemente comentou sobre a camisa dele e passou a mão pelo peito dele enquanto dizia: "Este tecido é muito gostoso." O incidente do jantar foi em um restaurante que fomos há cerca de 8 semanas. Lembro-me de me levantar para usar o banheiro, e devo ter ficado fora por uns 5 minutos. Segundo Nomad, assim que eu saí, a dona disse: "Ok, meninas, a autora não é a mais sortuda." E elas começaram a falar sobre a aparência dele. Regina supostamente disse: "Se as coisas não derem certo com a autora, eu definitivamente estou interessada." E a dona disse algo como: "Entre na fila." Eu o vi primeiro. O Nomad também me contou sobre alguns incidentes menores, como a Geis mandando mensagens diretamente para ele para fazer perguntas sobre o trabalho dele. Ela conseguiu o número dele comigo meses atrás para a logística de um evento em grupo e a Geis fazendo comentários sobre os treinos dele quando vê suas postagens da academia no Instagram. Estou planejando conversar com elas neste fim de semana, provavelmente individualmente em vez de em grupo. Quero ver se as histórias delas são consistentes e dar a elas a chance de se explicarem sem que a dinâmica do grupo influencie suas respostas. Atualização 3. Tive as conversas com minhas amigas neste último fim de semana e honestamente, gostaria de poder dizer que estou surpresa com o resultado, mas estou principalmente desapontada. Decidi falar com Dona, Regina e Geis individualmente, já que Nomadas havia identificado como as principais pessoas envolvidas. Eu queria ver se suas histórias seriam consistentes e dar a cada uma a chance de se explicar sem a pressão do grupo. Comecei com a Dona, já que ela geralmente é a mais direta das três. Perguntei se ela conseguia pensar em algum motivo pelo qual Nomad pudesse se sentir desconfortável perto do nosso grupo de amigas. No início, ela disse que não me pareceu genuinamente confusa com a pergunta, mas quando fui mais específica e perguntei sobre o incidente da noite de jogos em que fui fazer pipoca, toda sua postura mudou. Ela imediatamente ficou na defensiva e disse: "Meu Deus, o Nomad disse alguma coisa sobre isso." Quando confirmei que sim, ela começou uma explicação sobre como elas estavam apenas tentando conhecê-lo melhor e que estavam sendo amigáveis e acolhedoras. Ela admitiu ter perguntado sobre nosso relacionamento, mas disse que era apenas conversa de menina e que elas faziam esse tipo de pergunta sobre todo mundo. Quando apontei que perguntar ao namorado de alguém sobre a vida íntima deles não é uma conversa normal para conhecer alguém, ela disse que eu estava sendo dramática e que o Nomad provavelmente estava apenas desconfortável porque é mais reservado do que os caras com quem elas costumam sair. A conversa com a Regina foi semelhante e ela admitiu os toques, mas disse que é apenas uma pessoa que gosta de contato físico e que o Nomad nunca lhe disse para parar. Quando expliquei que ele não deveria ter que dizer explicitamente para ela não tocá-lo, ela ficou irritada e disse que eu estava fazendo um escândalo por nada. Ela também disse que o Nomad parecia bem com isso na época e que ele provavelmente estava apenas me dizendo o que eu queria ouvir. Geis foi a mais honesta, mas também a mais frustrante. Ela admitiu imediatamente que elas acham o Nomad atraente e que fizeram piada sobre roubá-lo de mim, mas ela enquadrou isso como uma diversão inofensiva entre amigas e disse que todos os grupos de amigos brincam assim. Ela disse que nunca tiveram a intenção séria de ficar com ele e que era apenas uma provocação brincalhona. Quando perguntei como ela se sentiria se meu namorado e os amigos dele estivessem fazendo comentários íntimos sobre ela e a tocando sem permissão, ela disse que é diferente, mas não conseguiu explicar por quê. Todas as três continuaram enfatizando que nunca tiveram a intenção de prejudicar e que achavam que seu comportamento era inocente. Disseram que ficaram surpresas que o Nomad estivesse desconfortável porque ele nunca disse nada na hora. A dona chegou a dizer: se ele estava realmente incomodado com isso, por que ele não se manifestou? A parte mais frustrante foi que nenhuma delas parecia entender por que seu comportamento era inadequado e elas continuaram a enquadrá-lo como apenas brincadeira ou ser amigável e agiram como se o Nomad estivesse exagerando por se sentir desconfortável. A Regina disse algo que realmente me incomodou. Quer dizer, você não pode nos culpar por notar que seu namorado é gostoso. Não somos cegas. Quando eu disse que notar que alguém é atraente é diferente de fazer comentários íntimos e contato físico indesejado, ela revirou os olhos e disse que eu estava sendo excessivamente sensível. A dona tentou virar o jogo contra mim, dizendo que eu deveria me sentir lisonjeada que minhas amigas achem meu namorado atraente. Ela disse que a maioria das garotas ficaria feliz em saber que suas amigas aprovam sua escolha de homem e quando expliquei que aprovação e assédio são coisas completamente diferentes, ela disse que eu estava usando palavras fortes e que chamar aquilo de assédio era um exagero. Ao final dessas conversas, eu estava mais chateada do que quando comecei. Minhas amigas não apenas deixaram o Nomad desconfortável por meses, mas também não demonstraram nenhum remorso quando confrontadas sobre isso. Elas estavam mais preocupadas em defender seu comportamento do que em entender por que estava errado. Nenhuma delas se desculpou comigo ou perguntou como poderiam consertar as coisas com o Nomad.
O mais perto que cheguei de um pedido de desculpas foi um desculpe se o Nomad entendeu errado, mas nós realmente não estávamos tentando causar problemas. Eu disse a todas as três que o comportamento delas era inaceitável e que precisava parar imediatamente, e também disse que o Nomad não iria a eventos de grupo em um futuro próximo e que eu precisava de um tempo para pensar em como seguir em frente com nossas amizades. A dona disse que eu estava escolhendo o macho em vez das amigas e que estava magoada por eu acreditar na versão dos eventos do Nomad em vez da delas. A Regina disse que eu estava sendo ridícula e que elas são minhas amigas há muito mais tempo do que eu namoro o Nomad. Estou honestamente chocada com a forma como elas lidaram com isso. São pessoas de quem sou próxima há anos, e eu nunca esperaria que reagissem dessa maneira ao serem confrontadas sobre magoar alguém de quem eu gosto. Sinto que devo ao Nomad um enorme pedido de desculpas por não ter acreditado nele antes e por pressioná-la a passar tempo com pessoas que o estavam deixando desconfortável. Também sinto que preciso reavaliar essas amizades, porque a maneira como lidaram com essa situação me mostrou um lado delas de que não gosto nem um pouco. Comentário 1. Sinto muito que suas amigas tenham reagido dessa forma, mas infelizmente é muito comum que as pessoas insistam no erro quando confrontadas sobre comportamento inadequado. O fato de estarem mais preocupadas em se defender do que em reconhecer o dano que causaram diz tudo o que você precisa saber sobre o caráter delas. Resposta da OP. Você está certa. As reações defensivas delas são bastante reveladoras. O que realmente me incomoda é que elas pareceram mais chateadas por terem sido confrontadas do que pelo fato de terem deixado alguém desconfortável por meses. Fico pensando na dona dizendo se ele estava realmente incomodado com isso, porque ele não se manifestou, como se fosse responsabilidade do Nomad gerenciar o comportamento inadequado delas. O aspecto de culpabilização da vítima nesse comentário realmente me atingiu. Elas o colocaram em uma posição sem saída. Se ele as confrontasse diretamente, seria o namorado dramático causando problemas no meu grupo de amigas. Mas se ele ficasse quieto e tentasse lidar com isso evitando-as, ele estava sendo antissocial e rude. Atualização final. Esta será minha atualização final sobre esta situação. Muita coisa aconteceu desde o meu último post, e acho que agora tenho clareza sobre como seguir em frente. Depois de confrontar Dona, Regina e Jay sobre seu comportamento em relação ao Nomad, decidi conversar com os outros amigos do nosso grupo, Tom, Lisa e Maia, para obter suas perspectivas sobre o que eles poderiam ter testemunhado e para explicar por que o Nomad não participaria mais dos eventos do grupo. Essas conversas foram muito reveladoras. Tom soube imediatamente do que eu estava falando e disse que havia notado Dona e Regina fazendo comentários inadequados sobre o Nomad, mas não sentiu que cabia a ele intervir. Ele disse que presumiu que eu estava ciente e de acordo com isso, o que honestamente me fez sentir péssima. Ele pediu desculpas por não ter dito nada e disse que teria se manifestado se soubesse que o Nomad estava desconfortável. Lisa admitiu que tinha visto Regina tocando no Nomad de maneiras que pareciam excessivamente familiares, mas disse que pensou que talvez eles tivessem desenvolvido uma amizade e que era assim que Geis interagia com pessoas de quem era próxima. Quando expliquei que o Nomad mal conhecia Geis e estava desconfortável com contato físico, Lisa pareceu genuinamente chocada e disse que havia interpretado a situação de forma completamente errada. Maia disse que tinha ouvido alguns dos comentários sexuais, mas pensou que era apenas a típica conversa de menina sobre achar alguém atraente. Ela disse que não percebeu que eles estavam fazendo os comentários diretamente para o Nomad ou que isso estava acontecendo de forma consistente ao longo de meses. O que me impressionou nessas conversas foi que Tom, Lisa e Maia pareceram genuinamente preocupados com o conforto do Nomad e se desculparam por não reconhecerem o comportamento inadequado. Eles perguntaram como poderiam fazer o Nomad se sentir mais bem-vindo no futuro e se havia algo que pudessem fazer para reparar a situação. Essa resposta foi tão diferente da completa falta de responsabilidade de Dona, Regina e Geis que realmente destacou a diferença de caráter e valores. Também descobri algumas informações adicionais que me deixaram ainda mais irritada com toda a situação. Tom me disse que na festa de aniversário da Dona, aquela em que o Nomad passou o tempo todo no celular, a Regina havia feito um comentário sobre o Nomad ser antissocial e provavelmente não muito interessante. Aparentemente, a Dona concordou e disse algo como: "Não sei o que a autora vê nele além do óbvio." Então, enquanto eu estava me sentindo envergonhada com o comportamento do Nomad na festa, Dona e Regina estavam usando o desconforto dele como uma oportunidade para criticá-lo e questionar meu julgamento, e isso parece incrivelmente desleal e cruel. Tive uma conversa final com Dona, Regina e Geis como um grupo para dizer que estava terminando nossas amizades. Expliquei que o comportamento delas em relação ao Nomad era inaceitável, mas mais importante, a resposta delas quando confrontadas mostrou uma completa falta de respeito por mim, pelo meu relacionamento e pela decência humana básica. Previsivelmente, elas ficaram na defensiva e me acusaram de jogar fora anos de amizade por causa de um mal-entendido. Dona disse que eu estava sendo controlada pelo Nomad e que me arrependeria de escolhê-lo em vez delas. Regina disse que eu estava exagerando e que elas já haviam se desculpado, o que não é verdade. Nenhuma delas jamais se desculpou de fato. Geis tentou uma abordagem diferente e disse que sentiam minha falta e queriam resolver as coisas, e ela sugeriu que poderíamos todas sair sem o Nomad para voltar ao normal.
Quando expliquei que o problema não era a presença do Nomad, mas o comportamento e a atitude delas, ela disse que eu estava sendo desnecessariamente difícil. Eu disse a elas que não poderia manter amizades com pessoas que assediariam meu namorado e depois o culpariam por se sentir desconfortável. Também disse que suas tentativas de me manipular, alegando que o Nomad estava me controlando, mostravam que elas não tinham nenhuma compreensão do que haviam feito de errado. A conversa terminou com a dona dizendo que eu voltaria rastejando quando o Nomad e eu terminássemos, o que foi bastante revelador sobre como ela vê relacionamentos e amizade. Desde então, tive experiências muito mais positivas saindo com Tom, Lisa e Maia sem as outras três. O Nomad se juntou a nós em algumas reuniões menores e parece muito mais confortável e engajado. A diferença em seu comportamento é da água para o vinho. Ele é realmente engraçado e social quando não está preocupado em ser tocado. Também tive uma longa conversa com o Nomad sobre toda a situação. Pedi desculpas por não ter acreditado nele antes e por pressioná-lo a passar tempo com pessoas que o estavam deixando desconfortável. Eu disse a ele que deveria ter levado suas preocupações a sério desde o início, em vez de descartar sua evitação como comportamento antissocial. O Nomad foi muito compreensivo sobre tudo e disse que apreciava que eu tivesse tomado medidas para resolver a situação. Ele também disse que se sentia mal por eu ter perdido amizades por causa disso, mas expliquei que esses não eram os tipos de amizade que valiam a pena manter. De qualquer forma, obrigada a todos que comentaram em meus posts anteriores e me ajudaram a ver esta situação com mais clareza. O apoio de vocês realmente significou muito durante um momento confuso e difícil.